E eu vou agora trazer uma matéria aqui, mais uma vez, dos condutores socorristas do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, aqui de Teófilo Otoni. Ontem nós exibimos aqui uma matéria relacionada à questão dos condutores socorristas que estão com salários defasados, recebem algo em torno de R$ 1.300, pouco mais do que um salário mínimo, há 9 anos sem nenhum reajuste, e aí o que acontece é que eles estão inconformados, até porque surgiu uma notícia também da mudança da carga horária desses condutores socorristas do SAMU, que estão inconformados com o que está acontecendo e se sentindo desvalorizados, desprestigiados, principalmente diante do importante serviço que realizam no dia a dia. O condutor socorrista, que não é apenas um motorista simples de ambulância, ele passa por um treinamento, acaba sendo também um profissional da saúde, porque ele ajuda as equipes no socorro, no resgate aos pacientes, de qualquer que seja a enfermidade, de qualquer que seja o problema. A nossa reportagem foi ontem convidada a conversar com alguns desses condutores lá do SAMU, e o repórter Josilei Silva esteve lá conversando com a Ana Paula e também com o Edno, equipe de condutores socorristas do SAMU, expondo publicamente a gravidade do problema que eles estão enfrentando e esperando uma solução desse impasse e que possam ter dignidade e respeito no seu trabalho, com melhores condições e com melhor remuneração, inclusive. Vamos então em áudio e em vídeo a essa reportagem de Josilei Silva com os condutores socorristas do Serviço Móvel de Urgência. Motoristas socorristas do SAMU estão preocupados com a situação pertinente à carga horária que está sendo mudada, de acordo com eles, pela atual administração do Sisnorge. O problema é que se mudou a carga horária, porém o salário encontra-se defasado há muito tempo. As mazelas vividas pelos condutores socorristas é de bem tempo dentro aqui do consórcio do Sisnorge. Nós não temos reajuste salarial, né? Como eu já disse, hoje a gente ganha em torno de R$ 1.300, mas o problema maior neste momento é a gestão. A gestão está usando de uma entidade pública como se fosse a casa deles, como se fosse uma empresa privada. Nós temos a 2048, que é uma lei que nela tem todas as diretrizes de como deve ser gestado um órgão da urgência e emergência como é o Sisnorge, né? Então, assim, infelizmente, não é só a perca salarial, não é só a jornada de trabalho. O que está nos ofendendo é a forma que está sendo gestado, né? É a gestão que está sendo realizada no Sisnorge hoje. A gente tem aí no quadro de trabalho uma grande parcela de condutores que são contratados através de processo seletivo simplificado. Esses colegas estão de pés e mãos amarrados, porque o contrato vencendo, aliás, tem alguns que nem está com data de vencimento. Se eles colocarem a cara como eu estou colocando aqui, é bem provável que eles serão dispensados. Eu sou concursada, eu tenho outros vínculos, né, outros trabalhos, eu exerço psicologia no trânsito, então por isso eu estou aqui e declarei guerra sim, e irei fazer do que for preciso para ajudar os meus colegas. Na contrapartida da gestão, né, que o senhor Tadeuzinho está há 9 meses e o consórcio tem 9 anos e 11 meses de história, 10 anos de história, que em fevereiro faz 10 anos, é porque aumenta-se bases, entendeu? Não sucumbe nenhum cargo comissionado, entendeu? E aí agora eles veem como situação que o quinto condutor, que desde 2012 a escala é feita com 5 condutores e foi criado pelo consórcio, tem que modificar, aumentando a jornada de trabalho para ter a possibilidade de dar um reajuste. Na realidade, não há reajuste se aumenta a sua carga horária e te dá um reajuste, então eles estão só te pagando pelo aumento da sua carga horária, você não está tendo nenhum reajuste salarial. E a questão interessante de colocar é porque o presidente, com todo respeito, ele foi infeliz na colocação dele, quando eu disse que o meio que ele viu de aumentar o salário é aumentar a jornada de trabalho desse profissional. Pois é,
pontualmente nós temos que ver se juridicamente isto é viável. Por quê? Você pode ver como solução de uma situação, uma atitude que você está tomando como presidente, como gestor. Beleza. Agora tem que se ver se isso é legal. Porque você pode tomar as decisões na administração pública, desde que essas decisões sejam legais, que sejam transparentes, que visam impessoalidade e imparcialidade. Por que o alvo é os condutores? Por que o buraco do SAMU é o 5º condutor? Se nós temos cargos comissionados, se está falando de mandar funcionários contratados embora. Foi provado agora com essa questão da escala do plantão extra, deixar claro para todos os ouvintes das rádios, dos meios de imprensa, que nós não estamos fazendo nenhuma manifestação. O senhor tocou num ponto importante, seu Égino. O senhor falou que não há manifestação por parte dos condutores socorristas e que também não há um diálogo por parte da administração do Cisnorte. Pode-se deflagrar uma possível greve posteriormente, tendo em vista que esse diálogo, de acordo com o senhor, não tem ocorrido? Muito bem colocado pelo senhor. A questão é a seguinte: a questão de greve, ela tem que ser olhada com carinho e dentro da legalidade. Não adianta nós falarmos de legalidade e queremos agir fora da legalidade. O que acontece? Nós, para deflagrarmos uma greve, ela tem que ser feita com apoio do jurídico do sindicato. O sindicato tem que exaurir todas as formas de sentar para negociar com a gestão. Então, essa questão de greve, ela tem que ser conduzida pelo sindicato. Nós, até agora, só não estamos pegando os plantões extras. Não existe nenhuma manifestação de greve por parte dos condutores do consórcio. Olha, depois de ouvirmos aqui a Ana Paula e o senhor Égino, nós tentamos um contato com a senhora Elane Guedes, que seria a secretária executiva aqui do SAMU. Mas a resposta que obtivemos por parte do porteiro, que foi anunciar a nossa presença, é de que ela estaria em uma videoconferência e que quem grava esse tipo de entrevista é somente o presidente. Repórter Josilei Silva. Horas e 3 minutos. Bom, aí nós temos um contato agora, não com o presidente, com quem nós já conversamos ontem aqui. Vê se está na linha aí, por favor, o doutor Ricardo Coimbra. Vê se o doutor Ricardo Coimbra está na linha. Ele vai falar conosco agora. Ele é do jurídico lá do SAMU, né, do Cisnorte, que é o consórcio da rede de urgência e emergência, falar dessas reivindicações aí e do apelo que os condutores socorristas estão fazendo, né? E na realidade, como a gente colocou aqui ontem, é um salário realmente muito baixo para uma categoria como a do condutor socorrista, cerca de R$ 1.300 por mês, o básico aí. O doutor Ricardo Coimbra, bom dia. Qual que é o pensamento do consórcio, da área jurídica do SAMU, em relação às reclamações que estão sendo feitas aí pelos condutores socorristas e o que vai ser feito para resolver esse impasse? Bom dia. Bom dia, Vanilson. Bom dia, caros ouvintes, condutores que nos ouvem, integrantes do consórcio. A gente fala hoje em nome do presidente Tadeu, externando a nossa solidariedade ao movimento que os condutores iniciaram. Nós temos uma dificuldade muito grande, Vanilson, porque a gente não tem o reconhecimento da profissão de condutor socorrista no Cadastro Brasileiro de Ocupações. Então, quando não se tem esse reconhecimento, a gente não consegue fixar um piso, como é, por exemplo, o motorista de ambulância, o motorista de furgão, que é onde eles estão enquadrados por conta da similaridade com o exercício da profissão deles. Quando a gente não tem esse reconhecimento, a gente fica limitado, pelo princípio da legalidade, a pagar os recursos que eles merecem. Não é nem que eles pleiteiam, mas que eles merecem. A administração pública ela fica impedida de fazer isso. E o presidente do consórcio, Tadeu, a Elane Guedes e um colegiado de presidentes de todos os SAMUs do Estado participaram de uma reunião junto à Secretaria de Estado da Saúde e levantaram alguns ralos, algumas perdas de recursos. E uma dessas perdas era exatamente essa. Eu acho que o presidente pontuou bem nesse sentido. A gente não está aumentando carga horária. O que a gente está fazendo é adequando a carga horária para a carga horária do concurso.
porque o que que acontece? A jornada de trabalho dos nossos condutores, ela era, por conta de uma adequação aí equivocada, 12 horas por 48 de descanso. Então, trabalhava-se 12 e folgava-se 48. E aí, na semana, os condutores faziam 24 horas. Só que com 24 horas semanais, eles estavam percebendo o salário de 40 horas semanais. Então, a gente acabava tendo um enriquecimento ilícito, porque você trabalhava menos e recebia mais. Para suprir essa ausência da escala, foi-se contratado mais um condutor. Aí, por falha da administração pública, que tem legitimidade para rever os seus atos quando eles estão equivocados. Aí, o que se fez? A inclusão de um condutor a mais gerava despesa de salário a maior, recolhimento de INSS a maior, recolhimento de fundo de garantia maior. Então, a gente tinha um impacto mensal de salário de cerca de R$100 mil, de 100 mil acima. Esse valor pode ser utilizado agora para ratear e recompor essa perda salarial que eles tiveram. Então, o que é necessário deixar claro é que o consórcio não está lutando contra servidor, não está prejudicando o condutor. O que a gente está fazendo é a readequação da escala para aquilo que está previsto no concurso. Porque o concurso que teve lá em 2010, se não me engano, a memória aqui falhou, mas lá no primeiro concurso, o edital fixado pelo governo do estado era para uma carga horária de 40 horas semanais. E o que a gente está fazendo agora, só ultimando as primeiras perguntas que você nos fez, batalhando politicamente porque existe um projeto de lei que reconhece a categoria. Só que esse processo se arrasta na tramitação no Congresso Nacional, que é o único ente que tem legitimidade para fixar e definir profissões. A Câmara Municipal não tem, a Assembleia Legislativa também não tem. Então, o presidente tem atuado politicamente nesse sentido. E outro ponto importante é que, com esse reconhecimento, obrigatoriamente o Ministério da Saúde precisa rever os repasses, porque o consórcio ele não é um ente autossuficiente, ele não tem arrecadação própria. A gente depende dos recursos que são enviados do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e dos municípios que compõem o consórcio. E mesmo assim a gente ainda tem falha de repasses nos municípios. Muitos municípios não pagam as suas anuidades por entenderem que não precisam, que pagando ou não pagando, o serviço não pode parar. Então, alguns ainda falham nesse pagamento. Mas o que a gente gostaria de deixar claro era isso, hipotecar o apoio à luta dos condutores, que é a categoria que mais sofre com essa defasagem financeira, e dizer que o consórcio não está aqui para prejudicá-los, muito pelo contrário, o que puder ser feito para poder apoiá-los, a gente vai fazer e vai ajudar. O doutor Ricardo, permita-me fazer aqui algumas colocações, e da fala do senhor teve algumas coisas que eu considero interessante até a gente abordar. Eu discordo completamente de que pudesse haver um enriquecimento ilícito para um condutor socorrista que ganha R$ 1.300 por mês, né? Isso é um salário de miséria, aí teria que ser um empobrecimento ilícito. Outra coisa, quando foi feito o concurso lá em 2010, que falava-se na carga horária de 40 horas semanais que o condutor socorrista tinha que cumprir, o salário daquela ocasião, R$ 1.300, ele tinha um valor. Hoje ele tem outro, porque se a gente pegar, aumentou o valor, o botijão de gás hoje leva praticamente 10% desse salário. Um botijão de gás que o condutor vai comprar. E outra reclamação é que os condutores dizem que sequer foram chamados para conversar isso aí, para colocar a proposta deles, né, para poder tentar encontrar um acordo e resolver o impasse. Porque, obviamente, claro que com o salário de R$ 1.300, o camarada não vai conseguir viver. Ele não consegue pagar aluguel, ele não consegue fazer a feira, ele não consegue pagar a água, ele não consegue pagar a luz, ele não consegue pagar a escola do filho, ele não consegue comprar medicamento com um valor como esse. E aí acontece o quê? O cara, ele aproveita esses dias de folga que ele tinha com a escala reduzida, diríamos assim, para complementar sua renda com outro emprego, com outra atividade. Aliás, o que é uma vergonha, né? Porque isso acontece não só com a profissão de condutor socorrista do SAMU, como acontece com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem, pessoas que ganham salários de miséria e que têm que trabalhar em 3, 4 ambientes aí para poder sustentar com dignidade e com honestidade a família. Então, o senhor não acha que teria que ser revisto isso aí, chamado os condutores para uma conversa antes de se tomar as decisões, ainda que a gente reconheça que a intenção do consórcio, do presidente, da diretoria, seja buscar uma forma de melhorar a remuneração e as condições desses servidores?
Bom, primeiramente, vamos lá. Não há equívoco na fala, uma vez que a gente trata da jornada de trabalho. Então, se você trabalha 24 horas e ganha 40, ganha por 40, há sim um enriquecimento ilícito, e aí não somos nós quem decidimos e pontuamos isso. É o Tribunal de Contas do Estado que é quem fixa a condição e a forma com que se gasta o recurso público. Trabalhar por 24 e receber por 40 é sim receber a maior do que aquilo que você trabalhou. Mas eu reconheço que o salário é pífio, a gasolina está altíssima, o gás está altíssimo, a carne nem se fala. Só que eu repito aquilo que a gente falou. Nós temos dificuldade de rever esse salário, primeiro por ausência no cadastro deles. Eles não são reconhecidos profissionalmente. E aí não é culpa nossa. E segundo, nós não temos arrecadação própria. Se nós fôssemos um ente público, a exemplo da prefeitura, por exemplo, que arrecada tributo, imposto de ISS, PTU, enfim, tem uma arrecadação própria, nós teríamos caixa para poder fazer isso. Mas do mesmo jeito que o condutor socorrista não tem repasse desde o começo, nós também não temos reajuste na contratualização. Então a gente fica impedido de todas as formas de readequar o pagamento deles. Por isso é que eu falei no começo que a atual gestão ela é solidária à luta dos condutores, porque sem esse reconhecimento a gente não tem o que fazer. O que foi feito agora, eu não posso dizer sobre gestão, a minha opinião nesse ponto aí, ela é irrelevante. Mas o que foi feito agora foi uma decisão colegiada dos 8 consórcios, que passam pela mesma situação. Então, em reunião, depois de vários estudos, definiu-se que haveria uma sobra de recursos readequando a escala de trabalho que estava menor do que aquela concursada. E aí deixar claro que a presença do quinto condutor, ela foi integrada até para suprir ausências de escala, de folga, de atestados médicos e tudo mais. E agora, com a ausência da assunção dos condutores nos plantões extras, é que está sendo necessária a manutenção de mais um condutor, não porque ele é indispensável, mas até se readequar às escalas, e essa redução ela se iniciará apenas em dezembro. Então a luta deles é nobre e isso tem que ser deixado muito claro. A gente está do lado da categoria, nunca contra. As atividades elas são para poder tentar fazer com que se tenha uma sobra de caixa para beneficiar os efetivos e deixar de contratar pelo menos um no processo seletivo para ter folga para a gente poder conseguir fazer a readequação aí dos salários com recomposição. Porque o reajuste da base salarial, a gente fica impedido porque a categoria não é reconhecida e não tem um piso que a gente possa fixar o salário deles. Tá certo, né? E, lamentavelmente isso acontece, né? Porque como é que se cria um serviço em que tem uma atividade que o cara não tenha a profissão dele reconhecida, e uma profissão importantíssima, né, que é a do condutor socorrista, porque o condutor socorrista ele não é simplesmente um motorista. Longe disso, né? O cara, ele tem que ter um treinamento, inclusive, que é feito, inclusive, pelo próprio SAMU, pela equipe do NEP, para poder ajudar as equipes de socorro no campo de atuação do próprio consórcio, do próprio SAMU. Então a gente lamenta que não haja um reconhecimento formal de uma atividade, de uma profissão tão importante como essa. E eu lamento, doutor Ricardo, não é o senhor, né, mas como o senhor disse, o Tribunal de Contas, ou quem quer que seja, que fale em enriquecimento ilícito de um trabalhador que ainda esteja abaixo da sua carga horária, trabalhando menos do que deveria, enriquecimento com um salário de R$ 1.300. Agora, o que a gente lamenta é que serviço público, prefeituras, contratam aí profissionais, inclusive de cargos comissionados, que nem sequer aparecem para trabalhar e ninguém fala de enriquecimento ilícito. Né? O que eu lamento também é que contratam, por exemplo, médicos para trabalhar em postos de saúde, fingem que pagam o salário do médico, pagam uma miséria também pro médico, e o médico finge que trabalha. Vai lá, deveria permanecer 8 horas por dia, não fica uma para atender a população. E aí o Tribunal de Contas, ninguém manifesta de enriquecimento ilícito, né? Ninguém fala nada a respeito disso aí. Os deputados que recebem auxílio moradia de 4 mil, 5 mil reais por mês, já tendo casa, tendo apartamento, tendo auxílio paletó, tendo auxílio combustível, tendo auxílio não sei o quê, ninguém fala de enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito é só do pobre coitado que tá lá ralando para com muita dificuldade levar o alimento para dentro de casa. Esse aí, porque ganha R$ 1.300 e tenta completar a renda com uma hora que teria de folga, né? E que não foram eles que colocaram, isso aí foi feito e foi aceito desde o começo, aí caracteriza enriquecimento ilícito. Eu sei que isso aí não é culpa da direção do consórcio, não é culpa da presidência. Agora o Tribunal de Contas deveria se atentar para isso,
procurar enriquecimento ilícito em quem verdadeiramente se enriquece às custas dos recursos públicos, né? O que é lamentável. E eu espero que seja encontrada uma solução, viu, doutor Ricardo? E tenho certeza que vocês do consórcio aí e do SAMU vão trabalhar para isso, porque são profissionais que precisam e merecem esse respeito, essa dignidade. Não tem como um pai de família sair de casa para trabalhar com a conta de água atrasada, com a conta de luz atrasada, sem saber se vai ter dinheiro para comprar o gás. E o que eu estou falando aqui, gente, é de um cara que está ganhando R$ 1.300 por mês. R$ 1.300, enquanto os nossos políticos que ganham lá 40, 50 mil de salários, deputados e de outros cargos públicos aí, ainda tem auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio mais não sei o quê. Aí quer dizer, sempre são os menos favorecidos que pagam nesse país. É lamentável que isso aconteça. Doutor Ricardo, agradeço prontamente aqui a sua participação, os seus esclarecimentos, e espero que se encontre uma solução para isso, e mais do que isso, que se valorize quem precisa nesse país e que corte de quem tem que cortar, né? Porque quem está enriquecendo ilicitamente aí com dinheiro público pode ter certeza que não é condutor socorrista de SAMU e nem funcionário que presta o seu serviço com todo zelo e cuidado para a população, não. Acho que o Tribunal de Contas tinha que rever isso aí e procurar realmente aqueles que estão enriquecendo às custas do dinheiro do povo e da miséria do povo. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor Ricardo. Ô, Vanilson, de nada, só hipotecar o nosso apoio à categoria e injustiça, como você narrou, é bom que se frise que o consórcio, os SAMUs do Estado, foram a única instituição pública que enfrentou essa pandemia na linha de frente da pandemia, sem um centavo de reajuste nos repasses. Enquanto os municípios receberam aportes financeiros, o consórcio teve que lidar com os aumentos de custo do material, dos insumos, e ainda vencer essa pandemia com essas injustiças que você bem pontuou. A expressão ela pode ser um pouco impactante, mas o enriquecimento é isso mesmo, é receber a mais do que você deveria receber. E é triste essa realidade, porque sem o condutor socorrista a gente não vive. Sem médico sobrevive porque a gente tem USB, sem enfermeiro sim, porque tem técnico, mas o condutor socorrista é a figura principal em qualquer ambulância e abaixo de Deus, sempre que se tem uma emergência, se chama pelo SAMU e é a figura do condutor socorrista que leva esse socorro. Então a administração ela é solidária à luta e o que puder ser feito para ajudá-los, pode ter certeza absoluta que o presidente vai fazer. E tomara que isso aconteça o quanto antes possível e que resolvam essas injustiças que acontecem no nosso país. Eu estou isentando aqui o consórcio de culpa, porque eu acredito no que está falando o doutor Ricardo e acredito no que foi dito pela direção do consórcio, que seja uma exigência do Estado, uma exigência do Tribunal de Contas em função da carga horária. Agora, eu não sei por que não se faz essa exigência com as outras mazelas que nós temos aí, né, no serviço público. Por que não fiscaliza? Vai, procura aí, não precisa ir longe não, nas prefeituras em volta aqui de Teoflotone, vocês vão ver quantos cargos comissionados tem de gente que nem aparece lá para trabalhar, nem pisa o pé para trabalhar, só vai no final do mês no caixa eletrônico sacar o seu dinheiro. Esses sim estão enriquecendo ilicitamente, né? Profissionais que são contratados para trabalhar 8 horas e que ficam meia hora. Um município finge que paga e o cara finge que trabalha. Esses aí sim, tinha que ser uma posição que tinha que ser revista. Agora, falar que um cara condutor socorrista, ele ganha R$ 1.300, está enriquecendo ilicitamente porque a carga horária dele está menor, até porque houve uma aceitação, isso não aconteceu porque o funcionário impôs, não. Isso aconteceu porque os órgãos aceitaram a carga horária dele reduzida desde aquela época. E aí tem que haver uma discussão com a própria categoria de como vão encontrar a melhor maneira para adequar isso agora, até que a situação seja resolvida. Porque, gente, aqui para nós, o cara consegue viver com R$ 1.300? Como é que o cara consegue viver com R$ 1.300? Como é que o cara consegue viver com um salário mínimo? É por isso que o país, a população está cada vez mais empobrecida. E o problema não é esse não, porque se fosse assim, a legislação para todo mundo, né? Se todo mundo tivesse que ser da mesma forma cobrado pelas nossas autoridades, a gente até entenderia. O problema é que a corda só arrebenta para o lado mais fraco. Os políticos fazem o que querem com o nosso país. Tem gente aí que recebe auxílio até do que já tem 4, 5 vezes mais, que é auxílio moradia, por exemplo. Tem cara que é dono de não sei quantos apartamentos.
né? E recebe auxílio moradia. Aí o camarada, coitado do condutor, sai de casa, arrisca a vida numa estrada, com chuva, com sol, para poder socorrer, para salvar a vida das pessoas. R$ 1.300, vem o Tribunal de Contas dizer que é enriquecimento ilícito. Ah, me ajuda aí, né? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Vá procurar enriquecimento ilícito lá no raio, né? Vai procurar enriquecimento ilícito de quem de fato tem que ser fiscalizado e que vocês não fiscalizam. Né? Que vocês não fiscalizam, fazem muitas vezes vista grossa e deixa a coisa correr frouxa. 8 horas e 21 minutos.